As pessoas idosas são referências para nós em muitas coisas. Aqueles que são servos de Deus, então, trazem consigo uma história de vida e muitas experiências e conselhos para nos dar. Mas lidar com idosos em seu dia a dia exige a nossa atenção a alguns aspectos. Dentre eles, precisamos saber como eles pensam e como reagem aos diversos estímulos. Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Daniele Manera, que é neuropsicopedagoga, vai nos falar sobre o tema O Cérebro dos Idosos. Irmãos, a paz do Senhor. O meu nome é Daniele e, juntamente com outros irmãos, faço parte da equipe de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. E o nosso assunto hoje aqui será o cérebro dos idosos, o cérebro sujeito ao tempo. Assim como o nosso corpo envelhece, o nosso cérebro também envelhece. Nós sabemos que o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa criada pelo nosso Deus, mas ele também sofre os impactos do tempo. Com isso, nós podemos observar algumas características, como, por exemplo, a diminuição do volume, devido a alterações como diminuição da densidade de conexões sinápticas, da atividade dos neurotransmissores e também perda dos prolongamentos dos neurônios. Mas o que seria isso, de fato, na prática, né? Este cérebro do idoso, ele funciona como se fosse um disco rígido de computador, que quando está cheio, na sua memória de dados, ele leva mais tempo para acessar as informações, assim como a memória, por exemplo, de um celular. Quando ele está muito cheio, muito pesado, nós temos dificuldade em acessar aquilo que nós queremos. Com o envelhecimento, o sistema nervoso ele apresenta alterações, com redução do número de neurônios, como já falamos, redução na velocidade de condução nervosa, redução da intensidade dos reflexos, restrição das respostas motoras, do poder de reações e da capacidade de coordenações. Por isso, nós ficamos muitas vezes com falta de equilíbrio, temos dificuldade de memória, entre outras características. O peso do nosso cérebro também muda com o tempo e acontece uma diminuição em tamanho por volta ali dos 60 anos, se acentuando entre os 70 e os 90 anos, com um decréscimo de até 80% do peso. Com o envelhecimento também, ocorre um processo lento e gradativo de deterioração da capacidade de armazenar informações, ocasionando perda de memória, como já falamos. Mas temos alguns recursos para ajudar e estimular o cérebro. Então, como nós podemos ajudar os nossos idosos, nossos irmãos, na prática, na igreja? Aqui eu tenho algumas sugestões de jogos que são usados até mesmo em contextos clínicos, né? Jogos terapêuticos. Tem os jogos específicos e aqui tem algumas sugestões de jogos, como sudoku, quebra-cabeça, caça-palavras, jogos de características. Esses são alguns exemplos que são excelentes na prática que ajudam os idosos a estimular o cérebro. Palavra cruzada, né? Exercitar também a memória e protelar a perda de fatos. Atividades manuais também são indicadas, o crochê, o tricô e idiomas, a segunda língua. Parece estranho, né? O idoso aprender a segunda língua, mas não é. Mas na igreja, novamente, como nós podemos ajudar os idosos? Nós temos feito, equipe de acessibilidade, materiais adaptados. E aí, durante as reuniões de senhoras, muitas vezes são aplicados, muitas vezes após a reunião de senhoras, muitas vezes num outro dia da semana, de acordo com o Ministério, e também na própria EBD. Então, algumas igrejas fazem, né, de acordo com a sua disponibilidade, a sua realidade, aquilo que o Ministério sugerir. Aqui temos algumas sugestões, né? Nada mais são, irmãos, que sugestões de adaptação nas perguntas da EBD. Então, a equipe de acessibilidade, quando adapta materiais para as crianças, seja o vídeo, seja os slides, sejam as atividades de caderno, seja a própria aula escrita, a dinâmica para a professora aplicar à classe de crianças com deficiência, da mesma forma existe uma equipe que faz a adaptação desse tipo de material para exatamente os idosos, considerando todas essas características que nós falamos aqui. Esse material está acessível no nosso site. E nós temos aqui o nosso e-mail também, para alguma dúvida e alguma sugestão que os irmãos queiram enviar para nós. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor.